vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia meu irmão e minha irmã, a você que está acompanhando o programa Em Tuas Mãos a partir de agora, neste domingo de festa em dobro, porque primeiro estamos vivenciando ainda as alegrias do Cristo ressuscitado e segundo, porque na última semana o programa Em Tuas Mãos completou 7 anos de evangelização através da TV. A você, muito obrigada pela companhia, você também faz parte dessa história. E para bem começar o programa de hoje, vamos rezar a oração do programa Em Tuas Mãos. Senhor, obrigada por mais um dia que se inicia. Obrigada pelo teu olhar misericordioso que nos acompanha e atrai. Que os meus planos não passem por cima dos teus planos e que a minha vida esteja sempre em tuas mãos. Olha por cada filho teu que, acordado tão cedo, já acompanha este programa. Olha também por nós, que com tão grande amor recebemos esse chamado de anunciar a tua palavra através dos meios de comunicação. Olha por essa tua igreja da Arquidiocese de Teresina. Dai a ela discípulos sedentos da tua graça e pastores que nos incentivam nessa caminhada de fé. Esteja, Senhor, em tuas mãos cada ação que eu e os que acompanham este programa realizarmos no dia de hoje. Como Maria, saibamos dizer sim à tua vontade. Amém. E logo mais, às 10 horas da manhã, será realizada na Catedral de Teresina a celebração de admissão dos candidatos ao diaconato permanente. Sobre a missão desses homens de Deus, vamos agora acompanhar essa entrevista. E na nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre a missão do diácono permanente. E para conversarmos sobre esse assunto, nós vamos receber agora o diácono Francílio Ribeiro, ele que é presidente da Comissão dos Diáconos Permanentes na Arquidiocese de Teresina. Diácono, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, Joyce. Estou à disposição. Então, diácono, eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente o que é um diácono permanente. Então, Joyce, um diácono permanente é um homem casado, ordenado, escolhido no meio da família, que a igreja ordena para servir a comunidade. Então, o diaconato permanente é uma vocação desde a igreja primitiva, que foi restaurado pelo Concílio Vaticano II e que hoje, em grande parte do mundo, exerce esse ministério com amor e dedicação, tendo grande êxito e um reconhecimento da igreja. Qual é a missão que um diácono permanente tem? A missão do diaconato permanente é servir a comunidade. O diácono é este homem que é tirado da família, ordenado, vem da família e permanece na família. Um homem casado que entra na comunidade para servir a comunidade com amor e dedicação. Aqui na nossa arquidiocese nós temos diáconos em diaconias territoriais, em diaconias setoriais, temos diácono nas paróquias, servindo em diversos lugares com diversas funções, colaborando com a igreja na missão de evangelizar. O diácono permanente, ele exerce o seu ministério na igreja através dos sacramentos. Ele realiza batizados, assiste matrimônios, casamentos, ele preside as exéquias, ele dá a bênção do Santíssimo Sacramento, ele exerce outras funções, como tesouraria da paróquia, ele colabora nessa missão evangelizadora. Quando ele trabalha numa paróquia, ele é colaborador do padre. Quando ele está numa diaconia territorial, ele coordena aquela diaconia com a presença de um padre que vai exercer o sacramento próprio de um presbítero e ele, o diácono, conduz a evangelização, a condução administrativa também, presidindo a celebração da palavra, levando o evangelho, fazendo com que as pessoas tenham essa experiência de Deus. Parece-me que é tão necessário no tempo de hoje em que as pessoas estão um pouco perdidas, ansiosas, sem um referencial. Elas precisam de ter uma experiência de Deus.
E o diácono é esse homem que leva a palavra de Deus, que anuncia com autoridade, com poder, levando as pessoas a conhecerem Deus e terem a sua vida transformada a partir da experiência com o Senhor. E como que se dá esse processo de formação do diaconato permanente? Então, Joyce, uma vez que o candidato é indicado, vindo lá da paróquia ou da diaconia, ele é indicado e ele é inserido na escola diaconal, ele então passa por um processo propedêutico. É um ano onde ele é acompanhado e avaliado, e se ele realmente for percebido que ele tem características para ser um diácono permanente, então ele é inserido na escola para fazer a sua formação pedagógica, que aproximadamente 4 anos de formação, onde ele vai estudar, mas não somente estudar, ele também será enviado em missão para que seja também avaliado. E qual o papel e a importância que a família tem na missão do diácono? Então, esse é um ponto importante, porque o diácono permanente aqui na nossa Arquidiocese de Teresina são homens casados e precisa ter famílias equilibradas. Então, nesse processo de discernimento e de formação, é observado esse aspecto, porque a família é importante. Porque, quer queira, quer não, ela vai dividir um pouco do tempo do diácono com a comunidade. Então, nem sempre o diácono permanente vai estar ali com a família todos os finais de semana. Geralmente, nos finais de semana, ele está em missão. E é preciso ter uma família equilibrada, que participa, que vive a fé, para que essa ação evangelizadora tenha frutos. E para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse sobre a celebração que vai acontecer logo mais da admissão de novos diáconos permanentes aqui na Arquidiocese de Teresina. Joyce, você e vocês que estão em casa são convidados a assistir pelo YouTube da Catedral de Teresina uma missa hoje às 10 horas da manhã, presidida pelo nosso arcebispo Dom Jacinto, no qual os alunos da Escola Diaconal São Francisco de Assis receberão o rito de admissão. Eles serão admitidos como candidatos ao diaconado. Claro, ainda passa por um processo onde vão receber os ministérios de leitor e acólito, depois por um processo de escrutínio para futuramente serem ordenados diáconos permanentes da igreja. Vai ser uma celebração bonita, vale a pena participar pelo YouTube, acompanhe, acesse o canal da Catedral no YouTube e acompanhe essa missa que inicia às 10 horas. Então, diácono, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Eu que agradeço, Joyce, um bom dia para você, bom dia para você que está em casa, que Deus abençoe. E não deixe de acompanhar a Arquidiocese de Teresina nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, e ficar por dentro de tudo aquilo que acontece na nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui para primeiramente agradecer a Deus por esses 7 anos de Em Tuas Mãos, um tempo de graça, um tempo de bênçãos, e dizer que sou feliz por ter feito parte dessa história. Foram 6 anos na Arquidiocese de Teresina, 3 anos desses 6 apresentando Em Tuas Mãos, e a cada encontro Deus renovava em mim também o chamado e a minha missão de cumprir a sua vontade diante da comunicação da igreja. Hoje, atualmente, eu estou atuando na TV Canção Nova de Brasília e aprendi muito no programa Em Tuas Mãos, aquilo que de fato requer de nós enquanto profissionais, enquanto comunicadores católicos. Então agradeço a Deus por esse tempo e aproveito a oportunidade para mandar um beijo, um abraço para toda a equipe do Em Tuas Mãos, que me faz muita falta, eu tenho muita saudade de toda a nossa convivência, e também deixar aqui o meu abraço a todos os telespectadores que estão sempre ligados aí na TV Meio Norte, acompanhando as notícias da Arquidiocese de Teresina. Feliz aniversário Em Tuas Mãos! 7 anos de programa Em Tuas Mãos na TV. 7 anos
onde nós, ao ligar a televisão, podemos ver na telinha o rosto do nosso povo, o povo de Deus. Sentir o nosso povo, o povo da nossa terra. 7 anos, que significa a proclamação da Boa Nova, levando esperança, paz, alegria, levando a fé. 7 anos de confirmação daquela palavra de Jesus dita em Mateus 10, 27. O que eu vos digo aos ouvidos deve ser proclamado sobre os telhados. Parabéns! Programa Em Tuas Mãos na TV. 7 anos de evangelização. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. E no quadro Bons Conselhos de hoje, nós vamos refletir sobre o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19 ao 31, onde Jesus, diante da incredulidade de seu discípulo Tomé, ele proclama a seguinte frase: Bem-aventurados os que creram sem terem visto. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a irmã Amparo Machado, ela que faz parte da Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena, para responder algumas perguntas. Acompanhe. O que essa passagem bíblica nos ensina sobre a fé? Bom dia Ana Paula, bom dia a todos os telespectadores do programa Em Tuas Mãos. É com alegria que nessa semana já de Páscoa eu tenho a oportunidade de partilhar com vocês o que eu penso, como eu vivo a minha fé. Então, baseado nas perguntas que a Ana Paula me fez, vamos conversar um pouquinho nesse momento. A passagem de Tomé, o que tem a nos oferecer? Fazendo a leitura e rezando, posso perceber que com Tomé nós podemos crescer na fé. Ele vai nos ajudar muito, que a fé, o dom de Deus recebido no batismo, deve ir crescendo no meio da comunidade. A fé que nós já recebemos na comunidade paroquial, quando recebemos o batismo, ela deve ser alimentada, amadurecida, fortalecida também no seio da comunidade. Veja que Jesus aparece quando os discípulos estão reunidos em comunidade. Tomé estava fora. Jesus não foi aparecer somente para Tomé, na sua realidade pessoal, nas suas buscas pessoais, fora da comunidade. Quando ele se encontra na comunidade, diz o texto, depois de 8 dias, Jesus volta novamente a encontrar-se com seus discípulos e Tomé vai estar lá. Então, esse texto nos ajuda muito de que a fé, ela é dom de Deus, dada na comunidade, cresce na comunidade e vai estar a serviço da comunidade. O que significa para nós a exaltação que Jesus faz da fé diante da incredulidade de Tomé? Jesus, conhecedor muito da nossa natureza humana, vai nos ajudar que a gente precisa acreditar sem pegar, sem tocar. Que a nossa fé passa numa dimensão espiritual. Então ele exalta as gerações futuras, nós, outras gerações que virão. Nós não estamos convivendo historicamente com Jesus. Pisando nesse chão, historicamente, ele não se encontra mais. Mas nós podemos muito bem conviver com o Senhor como nós convivemos, através da sua palavra, através das experiências de fé que nós fazemos, através do caminho dos sacramentos, que nós também podemos sempre mais crescer nessa caminhada de encontro com o Senhor. Então ele faz essa exultação. Felizes, como diz aqui João, os que acreditaram sem ter visto.
todos nós, você, eu, todos nós, somos felizes, somos bem-aventurados. Tomé, depois que reconhece Jesus ressuscitado, pronuncia: Meu Senhor e meu Deus. O que essas palavras significam para nós? Eu creio que essa expressão de fé, ele é o fundamento da certeza de que nós acreditamos que o Senhor é o nosso único Deus verdadeiro e que Ele é o nosso Senhor e que só a Ele nós devemos nos prostrar, prestar adoração. Tudo deve estar abaixo de Deus, do nosso Senhor, do nosso Cristo ressuscitado. Tudo e todos. O que nós fazemos nesta terra é em função do Senhor. Nunca colocar coisas, situações, pessoas acima do Senhor. Porque se nós repetimos com coerência, com convicção de que Ele é meu Senhor e meu Deus, no dia a dia da nossa vida, nós devemos fazer assim também. E Ele vai estar, através do seu Espírito, nos dando força, nos fortalecendo, para que essa proclamação de fé, muito bonita, muito expressiva, muito verdadeira, seja real na nossa vida. Essa graça que a cada dia nós devemos pedir ao Espírito que nos fortalece, que nós sejamos servos e servas de Deus e que adoremos o único Deus verdadeiro e que sejamos e estejamos ao seu serviço nessa terra. Como nós, cristãos, devemos nos inspirar nessa passagem bíblica para refletirmos sobre o amadurecimento de nossa fé. Realmente, as Escrituras estão aí para nós aprendermos de cada personagem, de cada história, parábola, daquilo que vai apresentando. O que nós podemos aprender de Tomé? Acredito eu que nós podemos ter a grande certeza que a fé recebida no batismo, recebida na igreja, ela deve ser vivida na igreja. E na igreja, na comunidade, ela deve ser alimentada, amadurecida. Como falei já anteriormente, Jesus aparece a Tomé na comunidade, não quando ele estava isolado, fora da comunidade. Então nós podemos aprender que nós devemos valorizar a comunidade, estar na comunidade. Nesse período de pandemia, nós fomos convidados a estarmos em casa, na comunidade menor, na família. Vivemos a nossa fé em família, devido à dificuldade de estarmos nas nossas igrejas. Mas nós não podemos nos habituar a viver a fé fechada em nós mesmos, só de acordo com nossas convicções, mas a vivência da fé se dá na experiência, na partilha do dia a dia, com os outros, e não só com os meus, sim com os meus, mas também com os outros que partilham e que têm a mesma fé. Talvez o grau de experiência de fé diferente, quem é iniciante na fé, quem já maduro na fé, mas é a comunidade nessa troca que nós vamos crescendo. A fé ela é alimentada através da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é um alimento que deve ser cotidiano para a gente amadurecer, sair de uma fé infantil, de uma fé muitas vezes fanática, uma fé que aliena, que não liberta. A Sagrada Escritura vai nos ajudar a fazer um caminho, um percurso de fé, mostrando em que consiste esse dom que o Senhor nos deu. Através também da tradição da igreja, dos nossos padres, os primeiros padres, quanta catequese interessante nos fazem sobre a fé no seio da comunidade. E o Senhor vai também alimentando a nossa fé através da experiência que nós fazemos na comunidade. É na partilha solidária, é no diálogo comunitário, é na vivência com o outro que o Senhor se dá a nós, que
que nos fortalece na fé e que ajuda os outros a crescer também. Quando Jesus aparece a Tomé no seio da comunidade, ele nos convida a também vivermos a fé, que é transformadora. É aquela convicção no Senhor Jesus que modifica a nossa vida. Por isso nós somos muito agradecidos e agradecidas ao Senhor pela transformação que faz no nosso ser. Viver de fé não é viver no mar de rosas, não é viver em uma sociedade utópica, numa vida utópica. É viver enfrentando o dia a dia como ele se apresenta, mas com confiança, com serenidade, com paz no coração, gozando da alegria que só o Senhor Jesus, Cristo ressuscitado, pode nos dar. Eu desejo a todos que nos escutam nesse momento, desejo a você, a todos que trabalham aqui junto com você, uma feliz Páscoa. Viver a Páscoa é viver nessa convicção de que a vida vence a morte. E que nós, como comunidade de crentes, temos um Deus que nos deu, por primeiro exemplo, da sua passagem, com sofrimento, com morte, para uma vida de ressuscitados. Que nós possamos viver sempre na nossa vida nessa dimensão. Feliz Páscoa para todos. Muito obrigada. Ainda dentro dessa temática de acreditar sem a necessidade de ver, vamos agora acompanhar esse depoimento. Olá, me chamo Natália, sou missionária da comunidade Shalom, sou consagrada na comunidade, moro aqui em Teresina, faço parte do Shalom Teresina e vim partilhar com vocês rapidamente sobre o processo bem antes dessa vida consagrada, bem antes dessa vida com Deus. Porque na verdade houve um tempo na minha vida em que eu sequer conseguia acreditar em Deus. Apesar de vir de uma família católica, de estudar ali no ambiente católico, eu não conseguia perceber a presença de Deus, não conseguia conceber a presença de Deus, não conseguia ouvir, não conseguia ver, não conseguia entender que Deus existia. Passava na minha cabeça, na verdade, se existisse, não falava comigo, esse Deus não falava comigo. E foi assim por alguns anos, assim, né? Acho que desde a minha infância ali fui entrando na igreja, mas na adolescência fui gerando esses pensamentos dentro de mim e fui vivendo uma vida completamente alheia de Deus, ignorando a existência de Deus e sem procurar mesmo, né? Um movimento de impiedade muito grande. Ali quando eu tinha por volta dos 18 anos, eu durante um tempo fui vivendo a experiência de ter tudo o que eu queria, muitos amigos, passar na faculdade, estava trabalhando, eu tinha tudo o que eu queria, estava namorando na época e mesmo assim eu sentia um vazio muito grande, sentia que faltava algo. E esse algo depois eu fui entender que era o próprio Deus. Eu fui convidada para um acampamento de jovens da comunidade Shalom e lá nesse acampamento eu percebi que Deus me amava a minha vida inteira e que eu precisava encontrá-lo nas pequenas coisas da minha vida, percebê-lo nas pequenas coisas e assim eu poderia abrir meus olhos para encontrá-lo nas grandes coisas. E foi assim nesse processo que eu fui trilhando o caminho de amizade com Deus, no grupo de oração, fui trilhando o caminho de aprofundamento com Deus a partir dos cursos da comunidade Shalom e fui despertando o meu ser para Deus, para a intimidade de Deus, né? Hoje sou consagrada, vivo para Deus e trago esse desejo muito grande de que todos realmente venham a provar desse Deus que não nos ignora, que não nos deixa para trás, desse Deus paciente, que cuida de nós e que nos ama. Deus abençoe. Shalom. E você fica agora com as informações do Regional Nordeste 4 no quadro Boletim do Regional. Olá, está começando a partir de agora mais um Boletim do Regional. E eu convido você a acompanhar as notícias das dioceses do estado do Piauí. A Diocese de Oeiras estava em festa. No dia 1º de abril, Dom Edilson Nobre completou 4 anos de missão à frente da Diocese. E no dia 6, o pastor comemorou seu jubileu de pérola, ou seja, 30 anos de ordenação sacerdotal.
Parabenizamos Dom Edilson e desejamos que seus passos sejam sempre iluminados pela luz do Espírito Santo de Deus. No dia 30 de março, o bispo diocesano de Parnaíba, Dom Juarez Souza, presidiu a Missa dos Santos Olhos na Catedral Nossa Senhora Mãe da Divina Graça. Durante a celebração, o clero diocesano renovou as promessas sacerdotais e, na homilia da celebração, Dom Juarez destacou a principal missão dos vigários episcopais, que é a animação da pastoral presbiteral. Na oportunidade, o bispo diocesano nomeou os novos vigários episcopais. Zonal Norte, Padre Vicente Gregório de Souza Filho. Zonal Sul 1, Padre Jurandir da Silva Rodrigues. Zonal 2, Padre Jeremias Oliveira Lima. Diaconato Permanente e Ministérios Ordenados. Padre Raimundo José Ribeiro da Silva. Vida Religiosa e Consagrada e Novas Comunidades. Frei Antônio Leandro da Silva. Ação Social, Padre José Carvalho Siqueira. A Caritas Diocesana de Parnaíba, instituição que apoia 8 centros sociais, está promovendo uma live solidária que vai ser realizada no dia 10 de abril, às 5 horas da tarde, com transmissão pelo Facebook da Diocese. O objetivo do evento é arrecadar cestas básicas para famílias que estão passando por necessidades devido à pandemia da Covid-19. Você pode fazer sua doação na sede da Caritas, na rua Josias Moraes Correia, 676, Sala 1, bairro Nova Parnaíba, ou doações em dinheiro pelo Pix que aparece no seu vídeo. No dia 31 de março, Dom Edivalter Andrade realizou um momento de oração em frente ao setor Covid do Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano, com a presença de funcionários do setor, equipe técnica, gestores, coordenadores, colaboradores e familiares de pacientes em tratamento da Covid-19. Foi um momento de pedir a cura para todos os acometidos por essa doença, proteção e força aos profissionais de saúde e o fim da transmissibilidade deste vírus. Na oportunidade, Dom Edivalter também rezou por seus familiares que se encontram infectados com a Covid-19. Essas e outras notícias você acompanha no site cnbbne4.org.br. Por hoje é só. No próximo domingo teremos mais um boletim do Regional Nordeste 4. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você confere o programa Em Tuas Mãos no rádio com Rafael Santos, na Rádio Pioneira de Teresina. Agora vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Olá, queridos amigos, queridas amigas que acompanham com tanta fidelidade o programa Em Tuas Mãos. Esses dias o nosso programa está completando 7 anos. E o 7 é um número interessante, porque na Bíblia, na Sagrada Escritura, ele é um número perfeito, é um número da plenitude, um número completo. E a gente poderia dizer, será que o programa Em Tuas Mãos, nesses seus 7 anos, se tornou um programa perfeito? Não, ele não é um programa perfeito, mas ele tem, durante toda a sua existência, buscado levar à perfeição dos cristãos, com suas matérias, com suas reportagens, com tudo que o programa apresenta é para evangelizar, para que o cristão, para que todos nós, fiéis, cheguemos mais perto da perfeição, mais perto da plenitude, mais perto de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus parabéns a todos os que fazem o programa Em Tuas Mãos, principalmente meus parabéns a você, nosso telespectador fiel, que durante esses 7 anos tem nos acompanhado. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo. Eu sou a Deusa. Nós temos 27 anos de casados. Um casal de filhos, o Eduardo Júnior, a Maria Eduardo e uma netinha, a Maria Luísa. Somos da paróquia São Sebastião, Paraná Sudeste, de Teresina. Sim, falar um pouco do programa Em Tuas Mãos, nessa festa de 7 anos. Para nós, como fomos coordenadores arquidiocesanos da Pastoral Familiar, no período de 2017 a 2019, foi um importante parceiro para nós o programa Em Tuas Mãos. Tivemos assim, grandes momentos realizados por essa comissão, creio que momentos que marcaram até a igreja de Teresina, como as Romaria da Família, Lazer da Família, peregrinação do ícone da Sagrada Família, momentos assim que realmente tiveram muito forte junto às famílias da Arquidiocese. Eu
quero mesmo só parabenizar toda a equipe do programa que se esforçam para irem fazer a melhor reportagem e levar a evangelização às famílias através desse meio de comunicação da nossa arquidiocese. Eu preciso agradecer a Deus, né, por esse veículo, não só de comunicação, mas de evangelização da Igreja de Teresina. Parabéns pelos 7 anos de existência do programa Em Tuas Mãos. Parabéns pelo programa Em Tuas Mãos. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Agora é hora do nosso quadro Notícias da Igreja. Vamos, portanto, acompanhar as últimas informações da Arquidiocese de Teresina. Bom dia a você que nos acompanha na manhã deste domingo e confira agora como foi o início do Tríduo Pascal na Arquidiocese de Teresina. Na quinta-feira santa, dia 1º de abril, foi celebrada na Catedral Nossa Senhora das Dores a missa da Ceia do Senhor, também conhecida como a celebração do lava-pés. O momento marca o início do Tríduo Pascal e faz memória à última ceia, na qual Jesus se entregou sacramentalmente por meio do pão e do vinho, e deixou para todos o seu testemunho de entrega total aos irmãos por meio do lava-pés. Como forma de representar o momento do rito, os fiéis distribuíram e passaram álcool em gel nas mãos uns dos outros. O pároco, Padre Klebert Viana, fala sobre a importância dessa celebração da Ceia do Senhor e como foi pensado o rito do lava-pés. Esse ano nós não vamos poder realizá-lo como nas outras vezes fazíamos, mas um símbolo, um gesto, um sinal que vamos fazer aqui, entregando álcool gel e lavando os pés de uma só pessoa, representando toda a comunidade. O paroquiano Francisco Magalhães, que participa todos os anos da celebração, fala sobre a importância que essa missa tem na vida dos cristãos. É uma missa super importante para nós católicos, principalmente, que ela é mostrada duas coisas muito importantes na nossa religião católica, que é a humildade em que Jesus lava os pés dos seus discípulos e também onde ele convida todos nós a participar da Ceia do Senhor, da Eucaristia. Ponto culminante para um católico é a Eucaristia do Senhor. Então, e nos convida também para que a gente repita esse gesto que ele fez com os apóstolos, onde ele coloca, assim como o João Zascindo falou aqui, fazer isso em memória de mim, entendeu? Já na Sexta-feira Santa é o momento em que se relembra a crucificação e morte de Jesus Cristo. Na Catedral Nossa Senhora das Dores, na procissão de entrada, o arcebispo, os ministros ordenados e seus auxiliares percorreram o corredor central da catedral em silêncio e se prostraram diante do altar. O anúncio da Paixão do Senhor foi conduzido pelo padre Klebert Viana, pároco da catedral. No sábado santo, dia 3, aconteceu a Vigília Pascal, que é mãe de todas as vigílias, presidida por Dom Jacinto Brito. A missa começou com a bênção do fogo novo e a preparação do Círio Pascal. A igreja propõe 9 leituras para esta noite, que conduzem os fiéis por um percurso pela história da salvação. Mas devido à situação de pandemia, o número de leituras foi reduzido para 4. E no domingo da ressurreição, finalizando a Semana Santa, aconteceu o Teresina Ressuscita com Cristo, que este ano foi realizada em formato diferente. Logo depois foi realizada a Missa de Páscoa do Senhor na Catedral de Teresina. O domingo de Páscoa é um dos dias mais importantes para os cristãos, pois foi neste dia que Jesus ressuscitou dos mortos após o 3º dia de sua crucificação no Calvário. Na Arquidiocese de Teresina, o domingo da ressurreição é celebrado tradicionalmente com o Teresina Ressuscita com Cristo, que é realizado através de uma procissão com a participação de diversos fiéis.
No ano de 2020, a programação teve que ser cancelada por conta da pandemia do novo coronavírus. E este ano, o momento foi realizado de forma diferente devido à Covid-19 ainda ser uma realidade. No intuito de seguir as recomendações da OMS e evitar o contágio do vírus, a organização do evento planejou a passagem de 2 carros com as imagens do Cristo ressuscitado nos principais bairros de Teresina, tendo a divisão pelas zonas sul e sudeste, norte e leste. O arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, fala sobre quais eram as expectativas para o Teresina Ressuscita deste ano, mas que devido à realidade vivenciada atualmente, não foi possível realizar da forma tradicional, destacando ainda como o evento foi pensado para que se levasse o mesmo sentido. Exatamente, nós sonhávamos que este ano poderíamos retomar a nossa recente, mas já consagrada tradição do Teresina Ressuscita com Cristo, que ganhou o coração dos piauienses e dos teresinenses de um modo particular. E ainda ressalto com muita alegria o coração dos nossos jovens. 60% dos participantes da procissão do ressuscitado é de jovens. Mas os tempos não aconselham aglomeração. E então nós planejamos este ano fazer desde as 9 horas da manhã aqui em frente ao nosso Centro Pastoral Paulo VI, com a imagem do ressuscitado aqui bem no alto, fazermos momentos de música, de oração, de louvor, de anúncio da palavra e ao meio-dia, como acabamos de realizar, dar uma mensagem ao povo, uma oração, um texto bíblico do dia da ressurreição. Já às 3 horas da tarde, os carros que iriam carregar as imagens do Cristo ressuscitado já estavam se organizando para sair a caminho dos principais bairros da capital teresinense, passando também nos hospitais que estão recebendo e tratando pacientes da Covid-19. Algumas pessoas estavam esperando pela passagem do Cristo ressuscitado na frente de suas casas, saudando e cantando com alegria. Após a passagem dos carros pelas ruas, o trajeto finalizou na Igreja Catedral Nossa Senhora das Dores, com a missa do Domingo de Páscoa, onde os fiéis e parte do clero arquidiocesano ficaram em volta realizando um momento de adoração. A coordenadora Marineide Bezerra fala como a organização do evento foi pensada e que, apesar de não acontecer da forma que é realizada todos os anos, a avaliação foi positiva, mesmo as pessoas participando de suas casas. Então, nós concluímos esse momento com alegria, porque apesar de não podermos fazer muita convocação por causa da pandemia, por causa dos protocolos, nós não fizemos divulgação em mídia exatamente por isso, não fizemos convocação das pessoas, mas apesar disso, de não podermos fazer isso, não poder fazer como nos outros anos, mas a nossa avaliação é muito positiva. As pessoas saíram nas portas, saudaram o Cristo, entenderam o sentido do Cristo passando nas suas portas, na frente dos hospitais, na frente dos asilos, na frente das paróquias, e foi saudado, assim como Cristo abraçou, que elas se sentiram abraçadas, elas também saudaram o Cristo, elas também foram cumprimentar, elas também foram ao encontro dele, a forma delas, como foi possível, na sua casa, na porta da sua paróquia. Então nós ficamos felizes porque conseguimos alcançar esse objetivo de levar o Cristo até as pessoas. Esse era o sentido, o Cristo abraçar a cidade de Teresina. E eu tenho certeza que essa bênção que foi derramada hoje vai ter um efeito maravilhoso na vida de cada pessoa. As pessoas se emocionaram, as pessoas choraram, as pessoas sorriram, elas se alegraram, porque o nosso povo está precisando desse alento, dessa presença de Jesus. Então a imagem, quando passa, é uma presença simbólica, sim. Jesus está no nosso coração, na nossa vida, mas ali diante de nós está a imagem que representa o Cristo ressuscitado, e as pessoas olhando para a imagem se alegram,
sabem que está presente, o Cristo está ali. A nossa igreja hoje foi ao encontro das pessoas nas ruas, nas paróquias, em todos os lugares. Mateus Fernandes, que foi convidado para participar tocando e cantando na abertura do Teresina Ressuscita com Cristo, conta sobre essa nova realidade do evento vivenciada por conta da pandemia e revela ainda o que a Páscoa representa para ele. Nós estamos acostumados à procissão do Ressuscita, né? E com a pandemia, esse novo momento, a gente não deixa de vivenciar a nossa fé aqui com esse dia tão importante para a gente que é a Páscoa. A Páscoa é literalmente o sentido de toda a nossa fé. É por causa da Páscoa que nós temos uma caminhada para seguir. É por causa da Páscoa que a nossa igreja tem sentido. É onde tudo começa, é onde tudo nasce. É onde a nossa fé realmente ela tem um sentido. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não tínhamos por que estarmos aqui. É literalmente porque ele ressuscitou que nós temos esse sentido, nós podemos ter a alegria da vida eterna porque Jesus ressuscitou. Então a Páscoa ela tem esse sentido maior, é o ápice da nossa fé. O fiel Fernando Alencar, que sempre participa do evento, fala que o Teresina Ressuscita com Cristo traz o significado deste dia que mostra a vitória de Jesus sobre a morte. O Teresina Ressuscita representa para mim a alegria de saber que Jesus venceu a morte, né? É a vitória da vida sobre a morte. Jesus que nos garantiu isso e ele deixa um sinal muito claro, né? Que era um costume dos judeus. Quando eles chegam no túmulo, o pano que cobria o rosto de Jesus estava dobrado. Isso era um sinal de que ele retornaria. Então Jesus ressuscitado é essa alegria de saber que Jesus venceu a morte, a vitória plena da vida. Durante a celebração da missa do domingo de Páscoa, presidida pelo arcebispo Dom Jacinto Brito, na catedral, aconteceu um momento onde os fiéis e parte do clero arquidiocesano ficaram em volta dos Cristos em momento de adoração e louvor. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana. No próximo domingo, volto com mais informações. Essas e outras notícias estão disponíveis no site arquidiocesedeteresina.org.br. Não deixe de conferir. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa em Tuas Mãos para você. Olá, meus irmãos. A graça de Deus esteja com vocês, hoje e sempre. Hoje eu venho parabenizar o programa Em Tuas Mãos, uma vez que ela sempre está a nosso favor, sempre está a favor da nossa comunidade, nossa arquidiocese, parabenizar pelos seus 7 anos de existência, de evangelização e comprometimento com a causa do povo de Deus, levando conhecimento e informações a todos aqueles que necessitam. É uma missão bonita, extremamente sublime, e que com certeza, levando o conhecimento, a mensagem de Deus de uma forma televisionada, para todos aqueles que estão assistindo e participando, vão se sentir agraciados e iluminados por esse programa. Rogo a Deus por este programa, por tantas vezes necessitamos e tantas vezes fomos atendidos. A Pastoral Universitária e os ministros da Sagrada Comunhão agradecem de coração aberto o carinho e o desejo de estar sempre atendendo a comunidade. Deus abençoe a todos que fazem o programa Em Tuas Mãos. Eu participo da paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Atualmente sou coordenadora pedagógica de uma escola. O programa Em Tuas Mãos é um programa de evangelização que nos motiva a participar das atividades pastorais de nossas paróquias. Lá a gente assiste conteúdos de grande valia, onde são mostrados exemplos de missões que a Arquidiocese divulga. São quadros muito bons. Por exemplo, a Palavra do Pastor, onde Dom Jacinto nos motiva a leitura das Sagradas Escrituras. O outro quadro é o Artista da Fé, onde são descobertos novos talentos de pessoas que, através da arte, evangelizam. Está de parabéns o programa Em Tuas Mãos, nesses 7 anos de evangelização. Olá, eu chamo Rafaela Rocha, sou artesã
e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, bairro Santa Fé. Estou aqui para parabenizar o programa Em Tuas Mãos pelos 7 anos. Gosto muito do programa, acompanho desde o início e o meu quadro favorito é Minha Família é Minha Base. E peço a Jesus Misericordioso, a Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que continue abençoando o programa e que vocês continuem evangelizando cada vez mais a todos nós que somos telespectadores do programa. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. De volta com o programa Em Tuas Mãos, agora é hora do nosso quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. E hoje a nossa dica da fé para você é o livro Introdução ao Antigo e Novo Testamento, da série ABC da Bíblia, da Edições Loyola. As obras trazem uma verdadeira caixa de ferramentas que ajudam o leitor a realizar uma leitura sistemática e esclarecida dos livros da Bíblia. Cada volume desta coleção identifica o autor, os autores de determinado livro bíblico ou de um conjunto de escritos, apresenta o seu contexto histórico, cultural e redacional. E esta foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Aproveite, já garanta a sua e tenha uma boa leitura. E hoje o nosso quadro Artista da Fé está especial. A nossa equipe conversou com a banda Versículo 1, que também faz parte da história do programa. Confira. No dia 6 de abril, o programa Em Tuas Mãos completou 7 anos de missão. São 7 anos de evangelização, levando a fé, a esperança e o amor de Deus através de informações sobre a Igreja Católica. A música de abertura do programa Em Tuas Mãos da TV e do rádio foi composta na intenção de levar o sentido do que representa o programa, que é estar unidos nesta caminhada juntos de Cristo. Os responsáveis pela versão atual da abertura do programa são os integrantes da banda Versículo 1. O vocalista da banda, André Leal, conta como iniciou a relação da banda com o programa Em Tuas Mãos e sobre o convite que receberam para regravar a abertura. A banda ela começou com os serviços de missão, né? No caso os grupos de jovens da Arquidiocese, né? E nesse amontoado de grupo, a gente conheceu o pessoal do Em Tuas Mãos, no caso a Liana, né? E que ela fez o convite para a gente estar participando desse rearranjo, a nova versão da música, né? Que aí foi, no caso, a gravação, áudio, né? E a gravação do clipe, posteriormente. 2 integrantes da banda, né? No caso eu e o baixista, Adson Rodolfo, a gente fez uma participação, certo? No clipe anterior. E aí a gente já teve esse contato, né? Já tinha feito algumas participações no decorrer da história do programa. O tecladista da banda, Thiago Rodrigues, fala que sempre assistiu o programa e a abertura era algo que lhe chamava muito a atenção. Ele revela que acompanhou todas as versões e a evolução de cada uma, e que quando ele recebeu a notícia que faria parte da versão atual, já foi tendo várias ideias para inovar. Eu sempre acompanho o programa e sempre sou ligado nessa questão da trilha sonora. Então, na primeira abertura, que já tinha o Flávio Moura, que fez a primeira abertura, eu gostava muito da versão, foi bem interessante. E aí, em seguida, o Padre Jardel também fez a versão dele, também gostei, ficou uma roupagem bem interessante, ele inovou. Mas quando o André, né, chegou pra gente e falou, vamos gravar a outra versão do programa Em Tuas Mãos. De imediato já veio na minha cabeça, não, vamos mudar o arranjo, vamos dar uma roupagem mais jovem, até porque
a banda traz essa linguagem mais jovem, né? Então, quando eu vi a versão do Flávio Moura, peguei a versão do Padre Jardel e a gente sentou no estúdio, passamos horas e horas estudando, até chegar na versão final, para a gente finalizar, deu um certo trabalho, mas a gente conseguiu trazer uma coisa mais jovial, digamos assim. O vocalista André diz como foi toda a preparação para realizarem a gravação do videoclipe. Ele explica que tiveram que analisar, estudar toda a composição da música para reformularem na intenção de que ficasse mais atual. Ele destaca também sobre a participação especial de uma vocalista que ajudou a banda nesse processo. Musicalmente, é como a produção de qualquer música, né? A banda, ela primeiro se reúne, né? A gente, no caso, teve que pensar em um arranjo que ficasse um pouco a cara da banda, né? Que é mais o pop rock, o rock, e que continuasse com aquela cara de vinheta, né? De programa, né? Não pode ser uma música longa. A gente também quis preservar a questão da voz feminina, né? Então a gente teve uma participação de uma grande amiga nossa, também desses grupos de jovens, e aí sentou-se para programar a questão desses arranjos, né? Fizemos contato com o estúdio de gravação, né? E no caso a própria produção, né, do programa Em Tuas Mãos gravou o clipe, né? o visual. Fizeram a edição, né? E aí combinamos a data do lançamento. O tecladista Thiago fala que essa produção do clipe teve um significado muito grande na vida deles, pois tocar já fazia parte da missão da banda de evangelizar e que participarem da história do programa Em Tuas Mãos foi gratificante. Foi um marco histórico, porque é uma coisa que a gente faz de coração. Então, quando se une o que a gente gosta de fazer, com um programa que a gente gosta de acompanhar, a gente sempre está acompanhando, a gente está trocando informações, a gente manda link do programa para a gente assistir no YouTube. Então, juntou do útil ao agradável, que a gente gosta de fazer, a gente ama tocar, ama servir e também estar na história do programa Em Tuas Mãos foi muito gratificante para a gente. O baixista Atos Rodolfo, que também participou do processo de produção, diz que por serem músicos, a participação no clipe é muito importante para eles, tanto na questão da pré-produção até o produto final. E por ser algo da igreja, isso se torna muito mais especial. Enquanto músicos, é sempre bom fazer parte de uma produção, desde a parte da pré-produção até colocar em prática, porque é uma experiência a mais. E como católico, músico católico, abrange bem essa parte de estar em comunidade e fazendo algo dentro da comunidade. No caso, esse clipe, essa abertura, essa música. A gente se sente muito mais forte dentro do nosso servir dentro da Igreja Católica, no caso especificamente dessa produção do clipe e da música. E em comemoração aos 7 anos do programa Em Tuas Mãos, a banda Versículo 1 deixa um recado. Estamos contigo, estamos unidos em Tuas mãos, vivemos contigo, estamos unidos. A banda Versículo 1 parabeniza o programa Em Tuas Mãos por 7 anos de existência e agradece pela parceria e por fazermos parte dessa história. Parabéns! Em Tuas Mãos! E agora você acompanha a mensagem de Dom Jacinto Brito para este domingo no Palavra do Pastor. Ó Deus de eterna misericórdia, assim começa a oração da missa deste segundo domingo da Páscoa. E você vê aqui a figura já tão difundida e tão significativa do Jesus chamado misericordioso. Naturalmente que sempre Jesus, sempre Deus é misericordioso. Mas esta figura espalhada por conta da Santa Faustina, ela nos traduz com esses raios a misericórdia de Deus que nos ilumina, que nos purifica, que nos salva. E como Deus vem em socorro de nós com a sua misericórdia, nos ajudando a crer. O evangelho que hoje a igreja lê na liturgia é o encontro de Jesus com Tomé,
exatos 8 dias depois do domingo de Páscoa, da ressurreição. Tomé não estava com os discípulos quando Jesus se colocou no meio deles e lhes desejou a paz e lhes comunicou o Espírito. Agora Jesus vem novamente quando Tomé está reunido com os outros e tem compaixão da incredulidade de Tomé. O convida a testar que ele está vivo, ele tem carne, ele tem ossos, não é um fantasma. E quando Tomé vai se aproximando, antes que Tomé toque em Jesus, é Jesus quem toca com a sua divina misericórdia em Tomé, e ele cai de joelhos e diz: meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe diz: Tomé, tu acreditaste porque tu viste. Bem-aventurados aqueles que não viram e todavia creram. Queridos irmãos e irmãs, que neste programa Em Tuas Mãos nos acompanham agora, como é consolador para nós sabermos da misericórdia de Deus para conosco, que nos dá o seu Filho, que aceita que ele morra. Abraão, Deus poupou o filho dele, Isaque, quando Abraão ia sacrificá-lo. Mas o Pai Celestial não poupa seu próprio filho por nosso amor. Então, é hora de nós podermos dizer realmente: fomos salvos pela misericórdia de Deus. Um amor que não tem limites, um amor que ultrapassa o nosso entendimento. Vem em socorro da fraqueza da nossa fé. Mas, por outro lado, pedindo a nossa fé, pedindo a nossa confiança, nos dá esta fortaleza. Bem-aventurados aqueles que não viram e, no entanto, acreditaram. Você, eu, nós, somos destinatários desta bem-aventurança. Jesus vem ao nosso encontro, nos toca com a luz da fé. Aí a simbologia da vela acesa na hora do batismo. Aí a simbologia da vela acesa na noite de Páscoa. E nós temos aqui o Círio Pascal, que entrou quando toda a igreja estava escura na noite do Sábado Santo, da Vigília Pascal, entrou acesa, como dizia, a luz que espanta as trevas é Jesus. Então esta luz penetrando o nosso coração, a nossa vida, nos torna criaturas novas, iluminados pela fé, fortalecidos pela esperança, para que nós, com a consolação que de Deus recebemos, nós consolemos os nossos irmãos. Viva este tempo de Páscoa com esse espírito que a Igreja nos transmite, como se fora um único dia, os 50 dias da Páscoa vividos como se fosse um único dia, o dia da vida, o dia da esperança, o dia da festa. Feliz Páscoa! Estamos finalizando mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, agradecendo mais uma vez a você que faz parte da nossa história. São 7 anos levando até você, até a sua casa, todos os domingos, um conteúdo evangelizador. Que o Senhor Deus possa continuar abençoando a nossa missão e abençoando também a sua vida. Até o próximo domingo com mais um programa Em Tuas Mãos para você. Vivemos contigo.